Meu Deus, tem esse artigo de Ana ainda pra gente apresentar. E já tá quase perto do dia. Eu acho que eu vou mandar mensagem aqui no grupo logo. Ai, panelinha estágio 2. Ô, gente, eu tô meio preocupado com a apresentação que a professora Ana pediu pra gente sobre o artigo. Ô, Cleide, é porque assim, tá muito difícil pensar em alguma forma de apresentar, e ainda mais com essa pandemia, não dá nem pra gente se encontrar para discutir o artigo. Fora que tá quase em cima do prazo de apresentação e estamos carregados de trabalho para fazer. Ô moço, esquenta a cabeça não, gente. Vamos conversando por aqui mesmo e depois a gente vê o que pode ser feito. Acredito que todo mundo estudou e leu um pouco sobre o tema no último fim de semana, não é verdade? Sim, Júlio. Inclusive, eu queria compartilhar aqui com vocês o que eu compreendi a respeito do tópico Pensando sobre Avaliação. Sim, Júlio. Inclusive, eu queria compartilhar aqui com vocês o que eu compreendi a respeito do tópico Pensando sobre Avaliação. Eu compreendi que os estudos sobre a avaliação escolar consideram ela como essencial à prática educativa e inseparável dela, pois é por meio dela que o professor acompanha o progresso dos seus alunos e, dessa forma, ele pode analisar se é necessário ou não repensar a sua ação pedagógica. Já para o aluno, a avaliação lhe permite perceber o seu desempenho, bem como se existe alguma lacuna no seu aprendizado onde ele precisa se atentar. Os desacordos acerca da avaliação, eles iniciam-se quando ela é definida, bem como quando se abordam as maneiras de avaliar e com que níveis de exigência a avaliação ela é aplicada. Diferentes definições surgem sobre avaliação quando nós falamos em sujeito da avaliação ou sobre objeto da avaliação. Quando nós pensamos assim sobre o que é avaliar, nós estamos relacionando vários pontos de uma trajetória que deve ser percorrida quando queremos considerar o que avaliar em matemática. E esses pontos são o que ensinar, que depende do porquê ensinar, para quem ensinar e como ensinar essa matemática. Bom, Dina, pelo que eu entendi do artigo, ele cita que existem duas formas de conceber o conhecimento matemático.
Caraça, em 1989, ele indica que a primeira concepção é a da matemática como um conhecimento pronto e acabado. Os diferentes assuntos, eles são desenvolvidos progressivamente e ordenadamente. Segundo Davis e Ash, em 85, e Kuhn, em 81, a matemática era um processo puramente mecânico, autossuficiente e abstrata. Porém, Brocial, em 96, diz que para o matemático tornar o saber matemático comunicável, ele precisa reorganizá-lo, dando-lhe uma forma descontextualizada, despersonalizada e atemporal, ou seja, ele deve deixar a matemática na forma mais geral possível. Já a segunda maneira de conceber a matemática, segundo Caraça, é procurar entender como esse processo ele foi elaborado no decorrer da história e o que influenciou essa elaboração. Gonzalez, em 97, ele apoia Caraça e afirma que o grau de desenvolvimento e de evolução da matemática numa determinada época é o reflexo das interações entre diversas forças econômicas, políticas e sociais vigentes naquele período. Ó, Cleide, então, o atual estágio da matemática seria resultante de um lento e prolongado processo histórico-social? É isso, né? Exatamente, Bárbara, é isso mesmo. E o modo como os sistemas matemáticos eles se apresentam hoje seria consequência do trabalho de diversas gerações de matemáticos ao longo dos diferentes períodos históricos. Dessa forma, a elaboração do conhecimento matemático, ele configura-se como um processo não apenas cumulativo, pois nessa elaboração surgem dúvidas e contradições, que são eliminadas depois de um longo período de reflexões e refinamentos, e que muitas vezes levam também ao surgimento de novas dúvidas e novas contradições. É por isso que o conhecimento matemático não é autossuficiente, pois ele evolui também através de problemas decorrentes do meio social e do desenvolvimento de outros campos do conhecimento. Sendo assim, a concepção do professor acerca da matemática vai se refletir nas suas decisões sobre o que é fazer matemática, sobre por que e como ensinar e aprender a matemática e, sem dúvidas, sobre o que ensinar e o que avaliar em matemática. Muito bacana, Cleide. Como o artigo diz, é importante observar a concepção do professor acerca da matemática e como vai refletir nas suas decisões sobre o que é fazer matemática. Então, falando um pouco sobre o que é fazer matemática, o texto ele cita que tem como objetivo o seu avanço enquanto ciência, atrelando a busca de novos resultados nesse campo do conhecimento. Para Gonzalez, essa ciência está sempre em processo de construção e vai sendo expressada de maneira mais precisa na medida em que se depara com problemas mais complexos. Já para Pavanello, ele diz que desse modo a matemática ela é constituída por meios de produção do conhecimento, como as conjecturas, as representações, as simulações, resolução de problemas, dentre outros, como também é constituída pelos resultados desse processo, que são os conceitos, as regras, algoritmos, os teoremas. Então, assim, o termo fazer matemática é realizar atividades lógico-matemáticas, porém fazendo relação dessas atividades com situações que estão presentes na realidade, ou seja, em nosso cotidiano. Engraçado, Cláudio, que coincidência. Esses dias, um aluno aqui do reforço escolar me perguntou qual é a função da matemática.
E esse artigo traz um pouco sobre isso, né? Do porquê ensinar matemática. Então, Júlio, segundo o artigo, para alguns a função da matemática é desenvolver o raciocínio, para outros a matemática ela precisa ser ensinada e aprendida porque está presente na vida cotidiana e por último, porque ela é ferramenta para as demais ciências. Bom, todos nós sabemos que o ato da matemática fazer parte do currículo escolar não é em vão. Ela decorre de paradigmas já existentes. É claro que a matemática ela desenvolve o raciocínio lógico, e isso se sustenta nas ideias do filósofo Platão, onde ele diz que existe o mundo das formas, onde o homem ele deve apenas esforçar para alcançar tal forma. Ou seja, para ele, a matemática trata apenas dessas formas do mundo ideal, onde o matemático ele teria que descobrir apenas relações existentes entre as formas. E isso fazia com que o raciocínio do matemático ele se desenvolvesse. O fato da matemática estar presente no cotidiano é verdadeiro. É claro que em toda atividade que realizamos, utilizamos a matemática. Para Aristóteles, que contrapõe a ideia de Platão, ou seja, ele diz que a matemática é constituída através de elaborações de matemáticos que se baseiam em objetos do mundo real e não do mundo ideal. Contudo, para ele a matemática é trabalhada através de coisas presentes já no nosso cotidiano. De fato, a matemática ela é a porta de entrada para as demais ciências, assim como diz Descartes, que sem a matemática as outras ciências não seriam possíveis. Ela está presente no currículo escolar, citado anteriormente, por dois motivos. O primeiro motivo é por ela ser parte da educação, preparando o indivíduo para a cidadania. E segundo, ela deve servir de base para uma futura carreira em ciência e tecnologia. Saint-Hilaire, ele diz que a matemática serve para estruturar o pensamento e agilizar o raciocínio, e serve também para a realização de diversas tarefas do cotidiano. Sendo assim, ela está sempre buscando o equilíbrio entre aspectos formativos, onde o aluno ele constrói o pensamento no raciocínio lógico para viver em sociedade, e o aspecto informativo também, que é onde o aluno ele adquire experiência de pessoas, fatos ou até mesmo conteúdos estudados. Portanto, a matemática faz com que o aluno desenvolva o seu pensamento e raciocínio, tanto na matemática quanto também nas demais ciências, não só com a convivência em sala de aula, mas também com situações do cotidiano e assim tornar mais eficaz ainda as suas práticas. Realmente, Claudson, a matemática está presente no nosso dia a dia e tem aplicações práticas na nossa vida. Eu, por exemplo, uso todos os dias no meu trabalho lá no mercado, calculando porcentagem de lucros dos produtos, somando e subtraindo valores, enfim, entre outras coisas que, sem perceber, a gente usa. Então, Cleide, muito bem colocado, pois nesse artigo, no tópico Ensinar a Aprender, cita a existência de duas concepções. Uma que diz que a matemática é feita pelo matemático e o ensinar a aprender matemática se reduz à transmissão do conhecimento para os alunos pelo professor e a aprendizagem se faria por recepção. E a outra concepção tem o sentido que você acabou de dizer,
que o processo de ensinar-aprender garanta que o aluno elabore, desenvolva e construa estratégias que lhe permitam enfrentar novas situações e problemas, partindo sempre de situações contextualizadas. Mas sabemos que o ideal é a gente adotar uma postura intermediária, pois sabemos que a matemática não está apenas na mente do homem e nem apenas no mundo. E completando o que Júlio falou, é preciso indicar como o artigo cita a quem é prescrito o ensino da matemática. Na matemática escolar deve-se existir uma posição intermediária entre os dois paradigmas, informar e formar, que fundamenta-se na crença de que é essencial desenvolver o pensamento do aprendiz e, ao mesmo tempo, fazer contribuições que ajudem o indivíduo a viver como cidadão. Santa Ló distingue a matemática informativa, aquela que ajuda a estruturar o pensamento e a agilizar o raciocínio dedutivo, e a informativa, a que serve de ferramenta para a atuação diária e para muitas tarefas específicas que quase todas as atividades laborais. Ô Bárbara, eu tenho uma pequena dúvida. Em termos de conteúdo, o que a matemática informativa deve abordar? Olha, Cláudia, em termos de conteúdos, a matemática informativa para todos deve abordar, por exemplo, porcentagens, funções e gráficos, a interpretação e confecção de tabelas, a exploração do raciocínio combinatório e do probabilístico, o cálculo aritmético, grandezas e medidas, entre vários outros conteúdos que são importantíssimos compreender para viver em sociedade. Cleide, enquanto a matemática informativa se prende ao conhecimento pronto e acabado, a formativa tem a ver com o processo de construção do conhecimento, com o fazer matemática. Portanto, a matemática formativa se preocupa com o cultivo de atitudes matemáticas, tais como estabelecer relações entre objetos matemáticos e formular conjecturas, testá-las e prová-las, se for o caso. Entendeu? E essa preocupação da matemática informativa que Bárbara citou sobre o cultivo de atitudes matemática está ligado também ao processo de avaliar em matemática. Então, o texto traz que mesmo na avaliação matemática informativa é possível sim ir além da resposta, né, que esperamos dos alunos numa avaliação tradicional, né? E o artigo ele aponta que uma das possibilidades de alcançar esse objetivo é considerar os erros dos alunos, pois os erros eles ajudam os alunos na compreensão de si mesmo, né? E auxilia nós, professores, em nossa prática pedagógica. No artigo, há também uma citação de Vergani que diz: interessar-se pelo aluno é interessar-se pelos seus erros. Então, dessa maneira, a gente não pode só marcar os erros dos alunos. A gente tem que indagar, a gente tem que buscar motivos para reaprender, para reavaliar os alunos, buscando, né, outros meios de avaliar e não apenas em função dos erros e acertos.
Justamente, Júlio. Na imagem abaixo que eu vou enviar para vocês, podemos ver alguns pontos que nós, professores, né, podemos levar em consideração uma avaliação tradicional. Então, se nós levarmos em consideração esses pontos na verificação da aprendizagem, certamente haverá mudanças significativas, né, no processo de ensinar e aprender. Muito bem, Dinei. Inclusive, você falou aí sobre alguns pontos que nós, como futuros docentes, devemos exercer. Mas, em relação aos alunos, quais as atitudes que devem ser cultivadas por eles quando se pensa em matemática formativa? Bom, Cláudio, pelo fato de que a matemática formativa está diretamente ligado com a estruturação do pensamento, né, e a agilização do raciocínio, os alunos eles devem utilizar processos em que um matemático profissional usaria, tal como mostra a imagem que eu vou enviar aí para vocês. Então, são essas algumas das atitudes que devem ser cultivadas pelos alunos, claro, sob a orientação do professor, né, nesse processo de avaliar. E também nós, futuros professores, devemos selecionar dentre essas informações captadas apenas o que é realmente importante para avaliá-los. Então, pelo que Dina falou aí, nós, futuros professores, devemos observar essas atitudes dos alunos, mas é claro, sem assumir uma postura passiva. E pelo contrário, nós devemos dialogar com os alunos e compreender os seus processos de pensamento, intervindo apenas quando for necessário. Sim, Dina. E o que devemos selecionar de importante como forma de avaliar dentre essas informações captadas? Então, Bárbara, existem indicadores que, segundo Vergani, podem nortear a observação pelo professor, entre os quais a gente pode ver aí na imagem abaixo que eu vou enviar. No entanto, para que essas atitudes sejam praticadas pelos alunos, a prática pedagógica ela não pode se centralizar apenas na exposição e reprodução de conteúdos, mas sim, né, que haja uma interação, que haja é, é, estratégias tais como resoluções de situações, problemas, investigações matemáticas, né, jogos, entre outras estratégias. Então, fazendo um apanhado geral, percebemos que o artigo tem foco central na maneira de avaliar em matemática e que a matemática tem sua importância tanto na vida pessoal como profissional. E também podemos concluir
que devemos ser um pouco mais flexíveis, buscando sempre uma matemática mais formativa, avaliando todo o processo de construção do conhecimento dos alunos e colocando os mesmos como um sujeito no processo de avaliação e não apenas como um objeto a ser avaliado. E assim não nos reduziremos, como o Dinei disse, apenas ao que é certo ou ao que é errado. Enfim, mais do que estabelecer critérios, nossos sentimentos e convicções a respeito do que é avaliar em matemática pode ser sintetizados em duas frases. Uma de Gounod, que diz que avaliar é deixar-se surpreender, e outra de Clarice Lispector, dizendo que esperar menos não significa desistir. Antes se surpreender do que se decepcionar. Vocês estão vendo aí? Todos nós sabemos um pouquinho. Já dá para tirar uma boa nota. Verdade. Espero que nosso esforço e dedicação para ler esse artigo não seja em vão e que a professora goste da nossa apresentação. Conhecimento já provamos que temos. Só falta agora fazer o vídeo. Realmente, Bárbara. Ô, gente, agora que Bárbara falou, como vamos fazer para gravar esse vídeo mesmo, hein? Gente, relaxa, viu? Todo esse tempo a nossa conversa foi filmada, então nosso vídeo está pronto, certo? Mandaram muito bem. Parabéns a todos pela apresentação e é isso aí. Show de bola.